Nós vamos dar continuidade a uma série de ministrações que nós estamos fazendo com base na vida de Abraão. Hoje nós vamos falar sobre um desafio que energiza. Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Dos versículos 14 a 18. Gênesis 13, de 14 a 18. Estará também projetado ali em nossa tela. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Deus gracioso, obrigado porque o Senhor nos dá essa grande bênção, sermos teus filhos, sermos teu povo, sermos teus servos. Obrigado porque o Senhor nos convidou para essa jornada de fé e queremos aprender a caminhá-la segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Nessa noite nós vamos falar sobre esse desafio com base na história deste grande servo de Deus, Abraão. Que saímos daqui desafiados, energizados, inspirados pela tua presença, pela palavra do Senhor, para viver os propósitos do Senhor. Nós pedimos isso, ó Deus, nós confiamos em Ti e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, toda a jornada de fé, e é sobre isso que nós estamos falando neste mês em nossa igreja, é baseada em duas premissas principais: desafio e promessa. Toda a jornada de fé inclui essas duas coisas: desafio e promessa. E quando nós olhamos para a jornada de fé de Abraão, que é o objeto do nosso estudo, nós vemos essas duas coisas acontecendo de uma maneira muito clara. Ele recebe um desafio de Deus, expressa na ordem que ele recebe para sair da sua terra, texto bem conhecido, da casa do seu pai e do meio dos seus parentes. Esse é o desafio de Deus. Sobre isso nós falamos na semana passada. Mas ele também recebe uma promessa de Deus. E a promessa de Deus diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Percebe as duas coisas? Um desafio de Deus e uma promessa de Deus. Na dinâmica de Deus, essas duas realidades são inseparáveis. Todo desafio tem uma consequente promessa, e toda promessa engloba um desafio de Deus. Isso norteou a vida dos servos de Deus no passado, isso rege a vida dos servos de Deus no presente. A nossa jornada de fé envolve ou é constituída de desafio e promessa. E nessa noite nós vamos conversar sobre um desafio que energiza. E Abraão recebe então um grande desafio de Deus, o desafio de romper com as tradições, nós já vimos isso,
o desafio de avançar e viver a história de Deus para ele, o desafio de andar pela fé, o desafio de ir na direção do desconhecido, o desafio de fazer da sua vida uma dádiva para os outros. Abraão, queridos, foi capturado por esse desafio, tanto que ele foi convencido a viver os propósitos de Deus para ele. Ele teve o seu coração quebrantado, mexido pelo chamado de Deus. Ele foi energizado pelo desafio de Deus. E aí nós vemos então que Abraão vai configurando a sua vida a partir do que Deus vai dizendo a ele. Isso é muito forte na história de Abraão. Por várias vezes nós lemos assim a Bíblia dizendo: Deus disse a Abraão, Deus disse a Abraão, Deus disse a Abraão. Então Abraão vai configurando a sua vida, a sua existência a partir do que Deus vai dizendo a ele. Abraão vai dando os passos à medida que Deus vai revelando o seu plano progressivamente. Deus não revela tudo de uma vez. Deus é progressivo na sua revelação. Então, nesse momento aqui da história, Deus fala novamente com Abraão, tornando as coisas um pouco mais claras para ele, porque a terra que antes, lá no capítulo 12, que nós vimos na semana passada, era apenas uma promessa, agora está diante dos seus olhos. E aqui nós vamos então extrair, queridos, algumas lições sobre esse desafio que energiza, que deve nos energizar. A primeira lição principal que eu gostaria de trazer nessa noite, queridos, é que o desafio que energiza requer uma grande visão. O desafio que energiza a nossa vida, o desafio que energiza a nossa igreja, o desafio que nos energiza como pessoas e o desafio que nos energiza enquanto povo de Deus requer uma grande visão. Começa com uma grande visão. Olha só o que a Bíblia diz, queridos, repetindo ali o versículo 14: disse o Senhor a Abraão. Eu já combinei na semana passada que eu vou chamar de Abraão, tá? Não vou ficar nesse negócio de Abraão. Vamos logo para Abraão. Então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Destacando, é importante então nós visualizarmos, queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui. Ergue os olhos, é isso que Deus diz para Abraão. A palavra de Deus é clara: levanta os teus olhos. E é preciso entender, queridos, o que acabara de acontecer aqui com Abraão. Abraão tinha cometido logo de cara já um erro no início da sua jornada, e nós também nessa jornada de fé cometemos erros, não somos perfeitos. Deus havia dito para ele sair da terra, do meio dos seus parentes, mas logo de cara Abraão leva o seu sobrinho Ló com ele. Isso é um erro. Acontece então que os dois eram muito ricos, tinham muito gado, tinham muitos bens. Eles não poderiam ficar juntos na mesma terra, habitar no mesmo lugar, por uma questão prática, de logística, de infraestrutura. Eles não teriam como sobreviver no mesmo local. Dessa forma, eles teriam que se separar. Era imperativo que isso acontecesse. Então, Abraão, mais velho, experiente, numa atitude altruísta, disse para Ló: nós temos que nos separar, tem muita terra aqui, então escolhe você primeiro. Nós conhecemos bem essa história. Abraão, numa atitude altruísta, disse para Ló: escolhe primeiro. E Ló, numa atitude egoísta e desrespeitosa para com o seu tio mais velho, escolheu a melhor parte. Ele olhou e viu assim um local muito bonito e disse: é aqui que eu vou ficar. Tem mais água, tem mais pasto. Abraão que se vire com um outro local. E nesse momento então aqui, queridos, depois dessa escolha de Ló, em que Abraão tinha ficado com a pior parte, ele estava meio de cara, como diriam os adolescentes, um pouco chateado. Então nesse momento em que Abraão estava meio cabisbaixo, Deus chega para ele e diz: Abraão, não fique assim, levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos, ergue os seus olhos, contempla o horizonte, olha para o norte, olha para o sul,
Olhe para o Oriente, olhe para o Ocidente, olhe para o Leste, olhe para o Oeste. Tudo que você está vendo é teu, Abraão, e também da tua descendência. Então Abraão precisava erguer os seus olhos, levantar os seus olhos e alargar a sua visão. Então, queridos, o desafio que energiza a nossa vida requer visão, uma grande visão. Um grande desafio requer uma grande visão. Isso acontece em todos os níveis da nossa vida. Isso acontece nas pequenas e nas grandes coisas. É um exemplo bem prático. Como funciona esse negócio de visão? Há 2 domingos atrás, nós tivemos um grande desafio aqui em nossa igreja. Primeiro, nós tivemos a visão de realizarmos algo que nós chamamos de movimento missional, para movimentar a igreja, para ter atitudes missionais, produzir eventos missionais, no estilo missional no mês de junho. E na reunião que nós tivemos aqui, alguém deu a ideia de que nós deveríamos então, para terminar esse mês missional, fazer um culto no local diferente, não aqui no nosso templo, na nossa igreja. E aí, nós somos levados para o templo, o espaço ecumênico da UFSC, e lá nós tivemos um culto muito abençoado, e lá tivemos mais gente do que aqui, e lá tivemos muito mais visitantes do que aqui, e lá tivemos um clima diferente, uma atmosfera diferente que a daqui. Uma pequena igreja realizando uma grande coisa. Tudo começou com uma visão. Quando nós visualizamos e quando nós temos coragem de andar pela fé, queridos, nós vamos experimentando as grandes coisas de Deus nas nossas vidas. Esse é o desafio que energiza. Toda a realização começa com uma visão, precisamos entender isso. Sem visão nada muda. Sem visão, queridos, tudo permanece inalterado. Sem visão nada de diferente acontece. Visão, conforme um grande autor chamado George Barna, conhece, Nelson? George Barna, ele deu uma definição de visão que eu gosto muito. Ele diz assim: visão é um futuro preferível. Visão é um futuro preferível. Então, o que nós visualizamos em termos preferíveis para a nossa vida? Isso é visão. Qual é o futuro preferível que nós queremos para a nossa casa, a nossa família? Porque a família também é regida com visão. Qual é o futuro preferível que nós visualizamos, que nós queremos para a nossa igreja? Isso se chama visão. Então, visão é um futuro preferível, visão é enxergar com os olhos da fé, queridos. Visão é ter convicção aqui no coração antes de ver o fato consumado. E Abraão precisava disso. E a igreja presbiteriana na Trindade precisa levantar os seus olhos e alargar a sua visão. É aí que começa a mudança. E queridos, eu estava pensando sobre esse negócio de visão. Sabe um bom lugar para você ter uma grande visão aqui em Florianópolis? Suba ali no Morro da Cruz, por exemplo. Já fui lá várias vezes. E quando eu subi lá, tem 2 lados, né? O mirante ali, que quem é daqui já foi. Eu olhei bem para esse lado aqui, dá para enxergar todo o bairro da Trindade ali. E eu comecei a orar por esse bairro, orar por esse local. E nós precisamos, queridos, ter essa coragem de olhar, de enxergar, de ter visão. O que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar nesse local. Porque sem visão de crescimento a igreja não cresce. Preste atenção no que eu estou dizendo. Sem visão de crescimento a igreja não cresce. Começa primeiro onde? Na visão, queridos. Quando nós levantamos os nossos olhos. Sem visão de avanço a igreja fica estagnada. Sem visão de evangelismo, a igreja não faz nada para evangelizar. Tudo começa com a visão de evangelizar, uma cultura de evangelização sendo absorvida pela igreja. Sem visão de aumento, a igreja não aumenta. Sem visão de treinamento, a igreja não envia ninguém preparado. Sem visão de excelência, a igreja não busca a excelência. Então a nossa jornada de fé, queridos, em primeiro lugar, começa com visão. Precisamos crer que Deus tem grandes coisas para realizar em nós,
por nós e através de nós. Precisamos ter a coragem para levantar os nossos olhos e enxergar as bênçãos, queridos, ainda que não haja indícios físicos. Abraão foi quando não havia nenhum indício físico, mas ele foi, baseado na promessa de Deus, ele encarou o desafio de Deus. Precisamos então ter essa coragem, porque as promessas de Deus serão efetivadas naqueles que tiverem a ousadia de crer e se mover pela fé, queridos. Essa frase é importante. As promessas de Deus serão efetivadas naqueles que tiverem a ousadia de crer e se mover pela fé. Se Abraão não tivesse se movido pela fé, ele não seria o pai da fé, ele não seria um patriarca da fé, a história dele não seria assim. O desafio que energiza requer uma grande visão. Segundo lugar, queridos, o desafio que energiza requer uma grande disposição. O desafio que energiza, em primeiro lugar, requer uma grande visão, mas em segundo lugar, requer uma grande disposição. Olha só o que diz o versículo 17, vamos voltar a ele, acompanhe aí a leitura. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. O que Deus diz agora? Levanta-te. Deus havia dito, levanta os seus olhos, agora ele diz, levanta-te. Primeiramente, Abraão deveria ter uma visão ampla, mas também deveria ter uma disposição para agir. Nenhuma visão se concretiza automaticamente em nossas vidas. A inspiração que Abraão teve quando ele olhou para aquela terra deveria agora se transformar em transpiração para percorrer a terra. E é bem conhecido, né, esse jogo de palavras, inspiração, transpiração. E ambas são por demais importantes em qualquer ato, em qualquer realização que nós queremos ter. Eu gostei demais de uma frase que eu li nessa semana quando me preparava para esse momento. Uma frase bem curta, diz assim: o olhar da fé requer o caminhar da fé. Como que é a frase mesmo? Decorou? O olhar da fé requer o caminhar da fé. É isso mesmo. O olhar da fé requer o caminhar da fé. O olhar da fé de Abraão, olha, você precisa olhar para o norte, olhar para o sul, para o leste, para o oeste. Mas agora o que Deus diz? Levanta-te, percorre essa terra. Não apenas olhe. O olhar da fé requer o caminhar da fé. A visão ampla exige uma disposição intensa. A grande visão, queridos, só se torna realidade quando vem acompanhada de uma grande disposição. Então Abraão deveria ter essa coragem para confiar em Deus, confiar que o pouco viria a ser muito, confiar que o pequeno viria a ser grande, que o incomum viria a ser comum, que aliás que o comum viraria a ser incomum e que o mínimo viraria a ser máximo. Naquele momento, queridos, ele deveria se libertar de uma coisa que eu quero gastar um tempinho para nós falarmos aqui. Ele deveria se libertar da síndrome de insuficiência. Porque muitas vezes é isso que detém as nossas vidas e muitas vezes é isso que detém a igreja. Síndrome de insuficiência. Eu quero falar sobre essa síndrome de insuficiência indo lá para a igreja primitiva. E da mesma maneira que a igreja primitiva, que Abraão deveria se libertar da síndrome de insuficiência, a igreja primitiva também lá no futuro deveria se libertar da síndrome de insuficiência. Os primeiros cristãos tiveram que lidar com isso. Quando Judas traiu a Jesus, por exemplo, eles ficaram com apenas 11 discípulos, 11 apóstolos. E um estudioso do Novo Testamento chamado Dale Bruner escreve: o número 11 é manco, não é perfeito, não é completo como 12. O número dos discípulos ficou incompleto, tinha apenas 11, não tinha mais 12. E 12 nós sabemos que tem essa simbologia de completude, de perfeição. O número 11 é manco.
E aí esse autor, chamado David Brunner, escreve: a igreja que Jesus manda para o mundo é onzeada, imperfeita, falível. Essa é a igreja que Jesus manda ao mundo para fazer essa grande revolução, para cumprir essa grande missão. Onzeada, imperfeita, faltava alguém, mas Jesus não diz: primeiro vão arrumar um número suficiente. Ele disse: vão, pregue o evangelho a toda a criatura. Ele não disse: primeiro vão e arranjem os recursos suficientes, primeiro vão e descubram as técnicas suficientes. Não, ele disse: vão e pregue o evangelho a toda a criatura. Nós também, queridos, não foi só Abraão, não foi só a igreja primitiva que teve que lidar com a insuficiência. Nós também temos que lidar com a insuficiência a todo momento, constantemente. E talvez olhemos para a nossa igreja e digamos assim: temos poucas pessoas, temos poucos líderes, temos poucos voluntários, temos pouco espaço, temos poucos recursos. Sim, precisamos de fato reconhecer isso, queridos, mas não podemos ser detidos por isso. Nós precisamos ter uma grande fé, uma grande visão, e também precisamos ter uma grande disposição. Sob a promessa de Deus, de que Ele vai edificar a sua igreja. Como que nós lidamos com insuficiência? Sob a promessa de Deus de que Ele vai edificar a sua igreja. Então, sob a promessa de Deus que Ele vai edificar a sua igreja, nós precisamos levantar os nossos olhos e visualizar coisas grandes. Mas nós também precisamos ter uma disposição para percorrer esse bairro com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da cruz, com a mensagem que é o poder de Deus para a salvação das pessoas, para a transformação dos perdidos. Duas perguntas são necessárias. Qual é a visão que temos para a igreja presbiteriana na Trindade? Que deve ir além do que aquela que está ali na parede. Qual é a visão? A visão pequena, a visão grande? A visão estreita, a visão larga, ampla? A segunda pergunta é: temos uma grande disposição para que isso se torne realidade? Porque à medida que nós temos uma visão ampla e larga, quanto maior for a nossa visão, maior deve ser a nossa disposição. Estamos energizados por esse grande desafio, como Abraão estava, ou estamos amedrontados? Essas são perguntas que nós temos que responder e que farão toda a diferença na nossa jornada de fé. Mas em terceiro e último lugar, queridos, o desafio que energiza, além de requerer uma grande visão, além de requerer uma grande disposição, também requer uma grande consagração. Vá comigo até o versículo 18. O versículo 18 diz assim: e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Eu gosto dessa expressão que eu leio em Abraão: e levantou ali um altar ao Senhor. O que significa isso? Consagração. Abraão foi mudando, é isso que diz a palavra, as suas tendas. Foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Pegando essas três coisas que eu estou trazendo à igreja nessa noite, eu quero dizer que a visão é importante, porque ela determina a amplitude do desafio. A disposição sobre a qual nós acabamos de falar é importante, porque ela representa a parte humana do desafio. O que nós vamos fazer? Como nós vamos reagir ao grande desafio que Deus tem dado a nós? Mas a consagração é ainda mais importante, porque ela revela a busca da intervenção de Deus para o sucesso do desafio. Em outras palavras, queridos, para tornar isso mais claro, é preciso erguer os olhos,
é preciso acionar os pés e é preciso dobrar os joelhos. Nesse desafio de Deus, nós precisamos ter a coragem de levantar os nossos olhos. Nesse desafio de Deus, nós precisamos ter, queridos, a disposição para acionar os nossos pés, porque não se faz missão sem acionar os pés. Mas nesse desafio de Deus, nós precisamos ter também, queridos, a humildade de dobrar os nossos joelhos. Mas para entendermos melhor a magnitude do que está acontecendo aqui, é preciso traçar um paralelo entre a decisão de Ló. Nós não lemos este texto, mas é bem conhecido. Eu já acabei falando um pouco sobre a decisão de Ló, que está aqui no contexto imediatamente anterior ao texto que nós lemos, no início do capítulo 13. Então, para nós entendermos um pouquinho mais o que está acontecendo aqui, é preciso traçar esse paralelo entre a decisão de Ló e a decisão de Abraão, na escolha da terra. Então, como eu já disse, a Bíblia diz que depois que Ló escolheu toda a campina do Jordão, que ele enxergou, achou lindo, então ele foi armando, olha, a Bíblia diz isso, as suas tendas até Sodoma. Até onde que ele foi armando as suas tendas? Até Sodoma. Quando você ouve Sodoma, o que vem à sua mente? Não precisa nem responder, não é coisa boa. Em seguida, a Bíblia diz, você pode ir comigo até o versículo 13, diz assim: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É para este lugar que a escolha de Ló o conduz. Percebe? Ele tomou a decisão baseada somente naquilo que ele viu com esses olhos, não com os olhos da fé, com o coração que foi, ao invés de altruísta, foi egoísta, e a sua decisão o conduziu até perto de Sodoma, onde os homens eram maus e pecadores contra o Senhor. Ló foi armando as suas tendas entre um povo pecador, foi absorvendo a sua cultura de pecados e se distanciando de Deus. Ou seja, Ló não viveu uma vida de consagração ao Senhor. Em contrapartida, a Bíblia diz assim, que Abraão foi mudando as suas tendas e habitou entre os carvalhais de Manre, junto a Hebrom. Hebrom, lugar de adoração. Ao contrário de Ló, Abraão construiu uma vida de proximidade, de intimidade e de consagração a Deus. Abraão foi para um lugar de adoração e ali edificou um altar ao Senhor. E altar significa consagração, entrega, dedicação exclusiva. Abraão fez dessa prática uma marca, um estilo da sua vida, tanto que no capítulo 12 nós vamos ver Abraão erigindo um altar ao Senhor. No capítulo 13 nós vamos ver Abraão erigindo um altar ao Senhor. Antes disso, aliás, 2 vezes no capítulo 12 e novamente no capítulo 13. Então já é a terceira vez que a Bíblia diz isso, que ele erigiu, ele edificou um altar ao Senhor. Ou seja, ele era alguém que tinha essa prática de se consagrar a Deus. Pensando nisso, queridos, quero dizer uma frase importante. Em nossa jornada de fé, nós precisamos nos separar das tendas do pecado e levantar altares de adoração e consagração a Deus. Em nossa jornada de fé, sobre isso nós estamos falando nesse mês, nós precisamos nos separar das tendas do pecado. Foi isso que Ló fez. E você sabe no que foi dar a história de Ló, sabe, né? Lá em Sodoma mesmo. Mas nós precisamos então nos separar das tendas do pecado e levantar altares de adoração e consagração a Deus. Nessa jornada de fé que nós estamos empreendendo, que se trata de um grande desafio de Deus, nós precisamos estar prontos para uma grande consagração ao Senhor. Não só uma grande visão, não só uma grande disposição, mas também uma grande consagração para nos prostrarmos diante do Senhor. Porque entregas pela metade geram frutos falhos, resultados pequenos, conquistas aquém do que nós poderíamos ter. Mas ao contrário, entregas por inteiro geram frutos extraordinários e conquistas maravilhosas por parte da igreja.
Os crentes precisam se consagrar mais, queridos. Isso significa mais compromisso, isso significa mais envolvimento, isso significa mais comprometimento, isso significa mais quebrantamento, isso significa mais entrega, mais renúncia, mais submissão, mais rendição, mais oração, mais unção. Quando nós temos isso, as coisas acontecem na igreja, queridos. Eu termino perguntando: o que está impedindo a sua consagração a Deus? O que está impedindo a sua consagração verdadeira, intensa, irrestrita, total, Senhor? Todos nós estamos empreendendo essa jornada de fé. Ela contém promessas, como eu disse nessa noite, e ela engloba grandes desafios. Como povo de Deus que estamos nessa jornada de fé, nós precisamos de 3 coisas: visão ampla, visão alargada. Nós precisamos de disposição, uma disposição intensa, verdadeira, e nós precisamos de consagração completa e restrita. Deus está pronto para cumprir as suas promessas. Ele só está esperando a igreja fazer a sua parte nessa jornada de fé. Que Deus os abençoe, queridos. Amém?